them and eat before you do. Check the other two. Make sure they're wired up good. I don't want them blown over again the first big wind. Olá, pessoas! Aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Pessoas, antes de qualquer coisa, eu falei lá na página o que aconteceu, mas como nem todos aqui curtem a página, e eu não sei por que você ainda não curtiu, eu preciso dizer aqui também. O meu próximo vídeo, esse aqui no caso, seria sobre a primeira parte de Hack. Mas vocês sabem, a gente aqui tá sujeito a bloqueios, notificações, coisas que impedem um vídeo de ir ao ar. E novamente tive esse problema, dessa vez com a Filmax, dona dos direitos de Hack. Por isso eu resolvi não cancelar, mas apenas adiar esse vídeo, que ainda vai ser postado aqui no YouTube, mas provavelmente não nesse ano. Vou tentar postar logo que o ano novo começar, talvez tenhamos melhor sorte. Bom, aproveitando a deixa, preciso sugerir a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. A página é essa que vocês estão vendo aí na tela, pessoas. Pelo amor de Deus, não curtam páginas fakes. Dito isso, bora pra review que estamos atrasadíssimo. Esse ano ainda quero postar essa e mais 2 reviews, eu vou tentar. Você já sabe que mais detalhes vêm no fim do vídeo, já sabe que esse vídeo tem spoiler, então preparados ou não, partiu. Bom, pessoas, esse vídeo teve que ser feito meio que às pressas, pelo motivo que eu acabei de falar. E não é por isso que eu não vou tentar caprichar nele. Mas existem algumas coisas que não podem deixar de ser mencionadas. E assim, para entender Olhos Famintos 2, não é necessariamente preciso ter visto 1, mas alguma coisa você precisa saber. O que é a criatura Jeepers Creepers na parte 1, nós não tivemos resposta definitiva. O pouco que a gente soube foi através de uma pesquisa externa, bem básica mesmo, que mencionava que essa criatura, apelidada carinhosamente de Jeepers Creepers, representava o Wendigo, que seria uma criatura que nasceu humana e no decorrer do tempo foi adquirindo hábitos canibais, até se tornar exclusivamente canibal. Nesse tempo, o Wendigo desenvolveu habilidades sobre-humanas, como a de voar, agilidade e principalmente a de etc. Segundo a mitologia, a única forma de matar o Wendigo era queimando, porque a criatura sobrevivia a qualquer outro tipo de forma, segundo a mitologia. Então, com essa pequena pesquisa, a gente entra em Olhos Famintos 2, onde respostas definitivas vão ser dadas, e em contrapartida pode ser que outras perguntas fiquem no ar. Nossa criatura Jeepers Creepers já é conhecida de vocês, pelo menos dos que viram a parte 1. Lá na parte 1, vocês devem se lembrar, uma espécie de vidente chamada Jazz avisou os irmãos Derry e Patrícia de que a cada 23 primaveras, durante 23 dias, a criatura precisava comer. Olhos Famintos 2, então, já começa no 22º dia da primavera, ou seja, estamos no último dia de ação de Jeepers Creepers antes dele voltar a hibernar. E aqui nós sabemos também que os acontecimentos a seguir se passaram 3 dias depois de tudo que aconteceu no primeiro filme com Derry e Patrícia. Então beleza. Na fazenda Taggart, onde Billy, filho do dono da fazenda Jack Taggart, percebe que um de seus espantalhos parecia real demais, e nessa conferência, o espantalho se anuncia uma criatura negra voadora com garras bastante afiadas que levou consigo o pequeno Billy, depois de muita resistência, diga-se de passagem. A desolação para a família, principalmente a de Jack, traz à tona um sentimento de inconformismo aliado com tristeza profunda, mas alimentou um ódio que o pai da família talvez não fosse capaz de reprimir consigo mesmo. Enfim. Acho que viu o que ele fez pra ter seu filho de volta. Bom, pessoal, o que ele podia fazer? Ligar pra polícia e dizer que um bicho humano voador levou seu filho? Beleza. Pra onde? Não tinha o que fazer, então Jack resolveu esperar. Um dia depois, ou seja, no 23º dia da primavera, na autoestrada, um ônibus escolar que levava os jogadores do time de basquete e as cheerleaders da Universidade de Bannon, eu acho, sob um forte calor, viaja tranquilo rumo à sua cidade depois da final do campeonato estadual, onde se sagraram campeões do torneio. Beleza. O clima no ônibus tava da hora, né? Cantoria pra lá e pra cá, agitação de todo mundo, nem tanto das meninas, que estavam meio quietinhas, até um pneu do ônibus ser atingido e furado por algo. Juquiba, poderia ter sido um prego? Bom, poderia.
Se um prego for capaz de fazer esse estrago num pneu de ônibus, poderia. Na verdade, o que causou essa destruição foi esse shuriken, marcado por um dente humano colado nele. Enfim, a motorista pede ajuda via rádio, enquanto na rádio local passavam-se informações sobre o incêndio numa velha igreja em Pertwee há 4 dias atrás. Os policiais encarregados descobriram mais de 300 corpos, um costurado ao outro, cobrindo o teto e paredes do porão dessa igreja. A radialista também disse que, de acordo com as informações que se tinha, era possível determinar que alguns daqueles corpos tinham mais de 200 anos, ou seja, cerveja. Para quem não viu a primeira parte, esse era exatamente o lugar onde Jeepers Creepers se abrigava e levava suas vítimas. Ao mesmo tempo, lá na fazenda Taggart, procurando vestígios do desaparecimento do pequeno Billy, Jack Jr., filho de Jack, irmão do pequeno Billy, encontra uma adaga caída no milharal deixada pela criatura que levou Billy, e a mostra para seu pai, que, praticamente imóvel e depressivo, analisa a faca que se atira contra o abajur do nada, como se tivesse vontade própria. Ok. Bem, enquanto o ônibus parado na autoestrada espera o retorno via rádio ou algum sinal no celular, os jovens aproveitam para tomar sol, fumar, fazer suas necessidades, enfim, repito, sob um forte calor. Como não obtém resposta, eles decidem seguir adiante e rodar apenas com os pneus restantes, já que o busão não tinha step. Cai a noite e o jovem Scott Braddock, jogador do time, está bastante chateado, pois não jogou tanto quanto queria, e é consolado por sua namorada cheerleader Honda Treat. Pessoas, antes de qualquer coisa, são muitos personagens e não vale a pena citar todos, porque nem todos têm participação decisiva no enredo do filme, beleza? Enfim, enquanto Honda consolava seu namorado, Minxie Hayes, dormindo, tem um déjà vu de um garoto perdido à beira da estrada. Esse garoto era Derry. Em seu sonho, Derry e Jack Jr. apontavam para o meio da plantação, de onde a garota podia ver uma criatura sombria com um chapéu característico, correndo numa velocidade sobre-humana e atirando aquele shuriken no pneu do ônibus escolar. Lembrando que isso foi um déjà vu, mas que responde, pelo menos na mente de Minxie, como o pneu foi estraçalhado algumas horas mais cedo. À medida em que sonha, outro pneu do transporte é alvejado, o que impossibilita de vez a condição de continuar andando. A verificação consta que o que acabou com o pneu foi outro shuriken macabro. A motorista Beth Borman tem certeza de que algo não está certo e discute com um dos treinadores, Dwayne Barnes. Ela pede que os jovens voltem para dentro do ônibus para protegê-los, e enquanto ela discute isso com Dwayne, o treinador Charlie Hanna é levado por uma criatura voadora sem que ninguém tivesse visto de tão rápido que foi. O sumiço do técnico causa estranheza, pois mesmo que ninguém tivesse visto, deu para ouvir um breve grito de socorro quando ele foi capturado. Agora, o outro treinador, Dwayne, também ordena que todos voltem para o ônibus, enquanto ele e a motorista Beth ficam lá fora procurando vestígios do desaparecimento de Charlie. Tal como ele, Beth também foi pega e em seguida, Dwayne também iria, mas esse pelo menos com alguma resistência e ajuda dos alunos que nada puderam fazer para impedir aquela criatura sombria e macabra de levar o treinador. Sozinhos na estrada, os jovens se trancam dentro do ônibus completamente desesperados e apavorados. Paralelamente a isso, ainda desolado, Jack Taggart sintoniza o sinal da rádio da polícia local para ter notícias sobre possíveis outros casos semelhantes à tragédia que aconteceu com sua família no dia anterior. 2 relatos de sequestros em Kissel County são reparados, exatamente o condado onde o ônibus escolar se encontrava parado, e é pra lá que Jack vai. Isolados dentro do ônibus, os jovens especulam se é possível sair dali correndo rumo a uma fazenda praticamente ao lado, mas sabendo que aquela criatura era desumanamente rápida demais, eles titubeam e resolvem não ir por enquanto. É quando a criatura se apresenta nos vidros das janelas do ônibus, como sendo um ser escuro, asqueroso, com feições humanas, com dentes afiados, que parecia abusar da habilidade de seu olfato. Por falar em habilidade, as habilidades mediúnicas de Minxie têm agora a visão de momentos antes da criatura travestida de espantalho pegar o pequeno Billy e sair voando rumo ao desconhecido. E agora, justamente por ter essas visões, Minxie pode dar respostas que o grupo ali carece em saber. Dentre outras, ela diz que a criatura é atraída por cheiro, necessariamente o cheiro do medo que elas sentem, e que aquele bicho vivia há séculos e ninguém nunca pôde nem conseguiu fazer nada para detê-lo. Ainda segundo ela, em suas visões, o menino morto contou a ela que no dia seguinte pela manhã, a criatura tinha de voltar para sua origem para se esconder, e por lá, ficar por 23 anos. Juquiba, e todo mundo acredita nela? Bom, com certa resistência, sim. Até porque de informação eles não tinham nada, então, saber pelo menos parte da história, mesmo que fosse mentira, conforta as pessoas. Simultaneamente a isso, Jack e seu filho Jack Jr. estão na estrada, rumo a Kissel County, onde ouviram conversas da polícia envolvendo sequestros estranhos. Na rádio de sua caminhonete, Jack consegue o contato com Andy Buck, o nerd da turma que aparentava ser um gandula, sei lá, porque jogador certamente ele não era.
Andy avisa que seu ônibus quebrado está na estrada leste 9, que é bastante extensa, e que uma criatura escura e estranha os está tentando matar. Jack pensa, opa, você disse criatura escura e estranha? Foi isso que levou seu filho no dia de ontem, e é pra lá que ele vai. O problema é que talvez isso pudesse demorar, pois como eu disse, a estrada era bastante extensa. E Jeepers Creepers tem pressa, pois são suas últimas horas antes de voltar a hibernar. A criatura toca o terror no ônibus tentando pegar Andy, mas a astúcia de Honda perfura o bicho por 2 vezes através do teto, arrancando praticamente 1/4 da cabeça do bicho, causando sérios estragos em sua fisionomia, que vamos combinar que não é das mais atraentes. O impacto da criatura caindo ferida sobre o teto do ônibus, depois de ter voado, estoura os vidros da condução, e enquanto ela estava ali deitada e imóvel, essa é a deixa para os jovens tentarem sair dali também. Mas enquanto armavam um jeito de abrir as portas emperradas, Creepers acorda e captura um dos jovens, a fim de pegar sua cabeça. É porque quem lembra da primeira parte deve saber que Jeepers Creepers comia parte dos corpos de outras pessoas, a fim de reforçar o correspondente equivalente em seu corpo. Se sua cabeça estava ferida, era lógico que ele procurava uma cabeça nova para comer e substituir a sua, deteriorada pelas perfurações. Quase todos então saem do ônibus, depois de muita discussão, mas tentam voltar, depois que veem Jeepers Creepers lindo à luz da lua à espreita. Mas Johnny, o único que ficou no ônibus, não abre as portas, o que obriga o grupo dos que ficaram lá fora a correr em direção à fazenda que tinha ali perto, e nessa correria, Creepers fazia vítimas, e Scott também foi alvejado no braço pela adaga personalizada da criatura. E mesmo quando seus amigos tentavam desprender seu braço que ficou preso na árvore, nada pôde impedir que o monstro capturasse Scott pro desespero de Honda. Bem, um pouco atrás na estrada, Mincy, desesperada e sozinha, encontra Jack e Jack Jr. em sua caminhonete. Ao invés dela ficar aliviada, ela parece mais assustada ainda, pois ao perceber que Jack pretende pegar aquele monstro, ela se revolta e alerta que não há o que se possa fazer para capturar Jeepers Creepers. Ela sabe que de 23 e 23 primaveras ele ressurge, tal como tem a certeza de que ele irá ressurgir dali a 23 anos. De todo modo, Mincy leva Jack até o ônibus, que a essa hora contava com Johnny, o vacilão que não abriu a porta, e Chelsea, a única que Johnny deixou entrar. Andy Buck, o nerd, então volta ao ônibus, mas vai pra vala quando Creepers o toca. Exatamente nesse instante, a caminhonete com Jack Jr. e agora Mincy chega próximo ao ônibus, e a iluminação da caminhonete realça a maldade nos olhos de Jeepers Creepers e o susto de Jack ao finalmente encarar aquilo que levou seu filho. Mas Jack não tá ali pra brincar, até porque passou o dia todo construindo um mecanismo para acoplar em sua caminhonete, a fim de, com ele, capturar aquela criatura maldita da qual ele sentia o puro néctar do ódio. O equipamento montado por Jack constitui um arpão equipado com a adaga que Creeper deixou cair na plantação e que pode, será e foi usada contra seu próprio dono. O grande problema é que, se Creeper pode trocar de cabeça, por que é que um furinho no peito vai feri-lo? Ah, Juquiba, sei lá, mas alguma coisa tem que ser feita. Concordo. Até porque Jack não sabia de nada sobre essas coisas, de que a criatura era atraída por cheiro e se regenerava. Ele tentou fazer o que estava a seu alcance. Uma nova tentativa então é realizada, e essa, a exemplo da primeira, mal sucedida, e a criatura parece fugir, mas nós sabemos que não vai. Oh, you kids, get down! Easy Boy conta a Honda e a DeAndre Davis que sabiam uma forma de escapar dali. Quando todos ainda estavam vivos parados na estrada à noite, um casal num carro que parecia ser uma caminhonete de serviço detetizador passou pelo ônibus e se comprometeu a avisar a polícia rodoviária que quando passasse por ela, de que havia um ônibus sem possibilidade de locomoção na estrada leste 9. Mas o casal dentro dessa caminhonete foi igualmente levado por Creeper. No entanto, o carro deles ainda estava por ali, e com ele, Easy, Honda e DeAndre tentam fugir perseguidos pelo monstro. E quando ele estava na iminência de pegar DeAndre, Easy breca com tudo, capota a caminhonete, mas machuca a criatura que no acidente acaba perdendo sua asa direita. O que, querendo ou não, já é um avanço, porque as asas aparentemente eram as únicas coisas que não se regeneravam em Jeepers Creepers, porque elas não eram orgânicas. Além das asas, Creepers perdeu metade do braço direito e metade da perna esquerda, ou seja, cerveja. Ainda que bastasse ele comer uma perna e um braço novo, até ele fazer isso e sem asa, a criatura estava praticamente indefesa, mas ainda assim com força suficiente para tentar dominar DeAndre. Eu digo tentar porque nessa guerra de ferro,
Jack aparece com seu mecanismo e acerta uma barra de ferro diretamente no crânio de Creeper. Para garantir, ele ainda perfura várias vezes o monstro com a adaga que Creeper mesmo criou, até se certificar de que a criatura estava morta. Quando o monstro se fecha, a sensação de que ele havia morrido existe, mas a verdade era somente que seu tempo havia acabado, ou seja, o 23º dia da primavera finalmente chegava ao fim, assim como todo esse pesadelo para os estudantes, mas não para o Jack, que ainda tinha que lamentar a morte de seu filho. 22 anos, 11 meses e alguns dias depois, descobrimos que Jack e Jack Jr. resolveram expor o corpo da criatura em sua fazenda. No letreiro, eles anunciavam morcego do inferno e atribuía valores para olhar e para fotografar. Dentro do celeiro, 3 jovens pararam e pagaram para ver a tal criatura, vigiados por Jack Taggart, que a essa altura já é um idoso, e já está precavido com seu arpão armado, pois sabe que falta menos de uma semana para completar 23 anos da criatura dormindo, esperando para agir durante mais 23 dias. Mas se ela conseguiu ou não, se Jack conseguiu matá-la após ela ter acordado ou não, é uma pergunta boa e possivelmente vai ser respondida com o tempo. Você vai ver por quê. Olhos Famintos 2, ou simplesmente Jeepers Creepers 2, é o segundo filme da por enquanto duologia Olhos Famintos ou Jeepers Creepers de terror sci-fi ou simplesmente terror de ficção científica, tendo essa segunda parte sido lançada em 2003 e distribuída igualmente pela United Artists, que é uma subdivisão da MGM. O longa rendeu aos bolsos da bilheteria uma grana avaliada em 63 milhões de dólares, e ao IMDb uma nota mediana de 5,5, ou seja, nota azul, mas até que bastante alta comparada à avaliação da crítica especializada, que inevitavelmente compara com Olhos Famintos 1 e atribui ao 2 um ar meio trash e ineficaz de transmitir medo, muito pelo contrário. No fim da review eu disse que o que acontece dali a alguns dias após o término do filme ninguém sabe, e isso poderia ser respondido num possível Olhos Famintos 3, de subtítulo Catedral, que já foi anunciado, mas devido a problemas financeiros da United Artists, mesmo sendo da MGM, o longa não pôde ainda ser produzido. Nossa escassez de informações sobre Creeper continua, porque mesmo nessa continuação, nenhum detalhe a mais sobre a origem da criatura foi dado. Bom, na minha opinião, Olhos Famintos 2 é um bom filme e vale a pena ser visto. Eu sempre tento evitar comparações, mas particularmente, eu acho o 2 um filme levemente mais divertido de ser assistido, e por isso, comigo ele tem nota 8,5. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levar adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror e fiquem na paz. About 23 years ago. You waiting for something? About 3 more days. Give or take a day or two.